Glória a Deus, bom dia, Deus abençoe a todos. Pessoal, por que a nação brasileira orou e Deus não respondeu? Porque o povo clamou e Deus não respondeu segundo o desejo do coração deles. Porque o povo ora sem se converter, sem se humilhar, sem se arrepender de pecados. O povo não quer fazer a vontade de Deus, mas quer que Deus faça a vontade dele. O maior ato de humildade, E a única forma de nós ouvir a voz de Deus é sendo humilde. O Senhor Jesus falou assim: graças dou a ti, ó Pai, Senhor Deus dos céus, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos e humildes. Quando a pessoa se acha grande demais a ponto de não dar lugar para outro, quando a pessoa se acha bom demais a ponto de acreditar que é insubstituível, isso não é humildade. E se a pessoa não tem humildade, quer dizer que ele não ouve a voz de Deus. E se a pessoa não ouve a voz de Deus, muitas das vezes ele vai querer ocupar um lugar que Deus não tem mais para ele. Ele vai querer sentar no lugar que Deus não reservou para ele. Deus não mandou ele sentar, Deus está mandando ele levantar, mas ele quer ficar sentado, Porque assim é a vida do rebelde, dos que agem como tolo. A Bíblia fala em Salmos 32 que quando o homem não ouve a voz de Deus, ele tem que ser tratado semelhante a um jumento, a uma mula que só obedece com cabrescos e chicotes. Ou seja, tem pessoas que não entendem, não têm a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, por isso que tem que ser, amados irmãos, muitas das vezes, tratado a ferro e fogo. É por isso que tem pessoas que só ouvem a voz de Deus quando está num leito de hospital. Tem pessoas que só ouvem a voz de Deus quando está com um revólver engatilhado na cabeça e às vezes já não vai ter mais misericórdia, Tem pessoas que só ouvem a voz de Deus, amados irmãos, no momento de dor, no momento que está sendo ali chicoteado, Só quando tem um freio na boca que obedece ali o comando de Deus. Então, olha o que fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14. Glórias a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, glórias a Deus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Sabe por que Deus não respondeu a nação brasileira como a nação queria? É porque o povo orou sem se humilhar. Quantas filhas que orou a Deus e não conversa com a mãe? Quantas mães que dobrou o joelho para Deus manter Bolsonaro no poder e não conversa com a filha? Quantas sogras que orou pedindo a Deus para manter Bolsonaro no poder e não conversa com a nora, não perdoou a nora, não pediu perdão? Quantas noras que oraram e não pediram perdão à sogra, não tem harmonia com a sogra? Quantas pessoas que prostraram o joelho no chão pedindo a Deus para preservar o então presidente da República no poder, porém não conversa com o teu vizinho, com a tua vizinha. Não se humilha diante de Deus, não se humilha. A Bíblia fala, se o povo se humilhar, sabe o que é se humilhar? É se alguém me fez mal, eu ir lá e pedir perdão para aquela pessoa. Eu estou me humilhando, porque o correto era ela vir me pedir perdão, aos olhos humanos. Mas segundo a Bíblia fala, se alguém tem algo contra ti, vai até ele e reconcilia-se. A Bíblia fala que nós não faz nada demais se a gente pedir perdão só para quem a gente ofendeu. Mas o que agrada a Deus é a gente pedir perdão para quem nos ofendeu, nos humilhou. Então, a gente vê boa parte de pessoas que se dizem evangélicas que não estão ali, amados irmãos, tendo a hombridade, a humildade de reconhecer a derrota do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Ah, irmão, foi fraude. Ah, irmão, não confio nas urnas. Mas peraí, essas mesmas urnas que o povo não confia, eles comemoraram a vitória do deputado federal mais votado, do Brasil, que foi o Nicolas. Eu também votei nele. Mas peraí, por que comemorou a vitória do Nicolas, por ser o mais votado? O Nicolas também defende as mesmas teses que Bolsonaro. Então quem fraudou a urna para poder desfavorecer o Jair Messias Bolsonaro, também deveria ter fraudado para poder também prejudicar o candidato a deputado federal, que tem os mesmos pensamentos de Jair Messias Bolsonaro e que futuramente pode também vir sentar naquela cadeira. Então, pessoal, o povo perece por falta de conhecimento, o povo sofre por falta de conhecimento. Se o povo tivesse entendimento da Bíblia, se as igrejas parassem de focar em teatro, se as igrejas parassem de focar em viagemzinha para sítios, para praias,
em cinema, em filmes, futebol e focasse na palavra, você não ia ver esse monte de mensagens contraditórias ao Evangelho de Cristo espalhando no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, na internet e nas reuniões de família. Porque quem, amados irmãos, constitui trono sobre a terra é Deus. Se Deus querer tratar com o Brasil, ele vai dar um presidente mesmo que vai se opor à vontade de Deus para o homem, porque Deus deu tempo ao homem de se arrepender, o homem não quis arrepender. Deus deu tempo de ter igreja aberta, o povo não quis congregar, né? Então, se vier fechar as igrejas um dia, vai estar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia fala em Amós 3,11 que virá grande fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vai vir um tempo na terra que o povo vai vir aqui na internet caçar quem prega e não vai achar porque vai estar censurado. Ah, então eu vou na igreja. Chega na igreja, vai caçar quem prega, as igrejas estarão fechadas. Vai procurar aquele irmãozinho na casa dele, o irmãozinho não vai falar nada, porque se Deus não mandar falar, nós temos que ficar calado. Quantos que reclamam quando vê um irmão fazendo um culto na rua? Quantos que reclamam quando um familiar chega na reunião de família e começa a falar de Jesus? E agora vem um monte de hipócritas, e agora vem um monte de pessoas que se dizem ser defensores, né? Que Jesus não precisa de defensor, irmãos. Jesus não é uma imagem de escultura. Jesus não é um santo de barro que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem pés e não anda, tem mãos e não apalpam. Não, é o Senhor Jesus que nos defende. É nós que somos defendidos pela verdade. Eu não defendo a verdade. Eu sou defendido pela verdade. Estão entendendo? É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus quem, amados irmãos, nos guia. Não é nós que somos protetores de Deus. É Deus que edifica tronos, é Deus que levanta e é Deus que abate. Amém? Perdeu, perdeu. Tenha hombridade, seja humilde, que é a base do Evangelho de Cristo, é a humildade. E quem é humilde sabe reconhecer quando perdeu, quando ganhou, quando está certo, quando está errado, quando tem que falar, quando tem que se calar, quando tem que levantar, quando tem que sentar. Amém? Então, irmãos, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Assim está escrito na Bíblia. As pessoas podem ter guerra comigo, mas eu não posso ter guerra com as pessoas. A minha guerra é contra espíritos, principados, potestades, não é contra o homem. Não é eu difamando o presidente, não é eu querer fechar uma via. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Isso tem a ver com revolução. Isso tem a ver com coisas da terra. E o Senhor Jesus não nos chamou nós para tratar das coisas da terra. Para encerrar uma feita, um jovem veio até Jesus e falou: Mestre, ordena ao meu irmão que divida a herdade que herdamos de nossos pais de forma justa. Porque os pais daqueles jovens tinham morrido, então o teu irmão vendeu a herdade e estava defraudando o outro irmão. Aí Jesus olhou para aquele jovem e falou: quem porventura me pôs por juiz dentre vós? Pois eu não vim para resolver os problemas da terra, mas eu vim tratar dos negócios do meu Pai, das coisas do alto. Amém? Então, Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.